Fala aí, galera. Mais um tutorial aí da Help Info Consultoria Informática. Gente, nesse tutorial eu vou abordar aí como é que a gente faz para configurar os Zabbix para fazer um monitoramento básico, né? O que a gente vai usar aí? É o Zabbix Appliance, que está disponível lá no site deles. E o objetivo do vídeo é tentar aí mostrar de forma bem resumida e fácil para aquelas pessoas que não conseguiram fazer a instalação dos Zabbix, né? Mostrar de repente um outro horizonte, um outro caminho aí para vocês estarem fazendo um monitoramento básico dos equipamentos, dos servidores, antenas, equipamentos de rede de um modo geral, tá? Até mesmo servidores, como eu disse. Então, assim, o primeiro passo que vocês têm que fazer aí é baixar o ISO dos Zabbix. Isso está disponível lá no site oficial deles. É que eu acho que a máquina travou, gente. Ótimo começo de vídeo, né? Vê se vai agora. Foi. Bom, eu vou lá no site oficial do Zabbix e vou procurar aqui, ó, por Appliance. Download. Tá, e a gente aqui tem, ó, muita gente aí coloca no YouTube como fazer aí a instalação pelo pacote do Zabbix baseado em cima de uma distribuição Linux, né, que pode ser aí uma dessas aqui, né, Ubuntu, Red Hat, por aí vai. Tá, a gente vai abordar por aqui, ó, o Zabbix Appliance, que é na verdade o software do Zabbix, já previamente configurado. Quando você instala, ele já vem previamente configurado com um monte de opções aí, né? Você não vai precisar ficar instalando dependências, né? A instalação é bem mais fácil e bem mais prática aí para você iniciar nesse universo aí de monitoramento. Tá? Então o que a gente baixa aqui é o Zabbix 3.4, que é a última versão. Está aqui com 20 de fevereiro, o ISO. Ó. A gente vai baixar ele aqui, eu já tenho ele baixado na máquina, ok? Ele está, inclusive, eu já transferi o ISO, a minha máquina é uma máquina virtualizada, eu já transferi ele aqui para o meu SXI. Eu vou entrar lá agora e vou iniciar a máquina para a gente fazer a instalação dele. Bom, beleza, iniciamos aqui, a máquina está aqui. Ó. Essa máquina ela conta com 2 GB de RAM, eu recomendo que vocês tenham 4 GB de RAM, dependendo do equipamento que vocês forem monitorar. Eu já tive problemas aqui, por exemplo, o MikroTik, eu ativei o suporte SNMP para fazer o monitoramento do MikroTik. E aí foi uma cacetada de dados para cima dos Zabbix. Aconteceu que ele simplesmente travou. O banco de dados travou, não sei se foi por falta de memória, mas eu deduzi que fosse do MikroTik, porque assim que eu criei o monitoramento em cima dele, eu vi que tinha muitas opções, muitos dados ali sendo trazidos no MikroTik. Então, deduzi que foi isso, um excesso de uso do banco de dados em função do equipamento que eu tinha não era muito forte, aí ele travou. Então, eu recomendo que vocês já comecem pelo menos com 4 GB, que eu acho que é o mínimo aí, mas para demonstrar aqui eu vou começar com 2 GB, tá? A máquina simples, eu já botei aqui a ISO dos Zabbix para iniciar, tá? Já vai iniciar aqui botando a máquina com o ISO, vamos dar um startup nela. Já está aqui para iniciar pelo CD, eu vou salvar e reiniciar. Como vocês podem ver, ó, ele já vem na distribuição Ubuntu, né? E aí ele pergunta para vocês aqui o que vocês querem instalar, se é o servidor Zabbix ou se é o proxy. Para o servidor, nós temos duas opções de banco de dados, o MySQL e o PostgreSQL. Tá? Eu vou instalar com o MySQL mesmo, isso para a gente é indiferente, a não ser que a pessoa que estiver instalando saiba manipular esse tipo de banco, né? Um ou outro banco aí, então fica mais fácil escolher qual que é mais interessante para ser manipulado manualmente. Vou botar o MySQL. Vocês vão ver que ele vai iniciar nessa tela roxa. E daí para lá, gente, o que vai acontecer, né? Ele não vai te perguntar, conforme você instala um Ubuntu Server ou Ubuntu Desktop, ele não vai te perguntar sobre configurações de rede. Ele simplesmente vai passar batido até concluir a instalação completamente. Tá? Então ele vai pegar esse IP por DHCP. Se você estiver numa rede DHCP,
ele vai pegar esse IP e já vai fazer a instalação dos módulos. Se não tiver uma rede DHCP aí para poder ele ter acesso à internet, a instalação vai falhar no meio dela. Vai apresentar um erro lá falando que não consegue baixar os pacotes. Então é necessário que vocês tenham aí os ABICs configurados numa rede com internet que forneça endereçamento DHCP. Porque ele, no appliance ele não pergunta lá qual é a configuração de IP que vocês devem configurar. Tá? Eu vou dar um pause no vídeo aqui porque essa instalação lá demora mesmo. É em torno aí de uns 20 minutos, dependendo da máquina. Nessa aqui que é lenta, vai demorar. Tá? Eu vou dar um pause no vídeo e assim que terminar, ele já vai voltar lá naquele prompt de comando pedindo login e senha. Ok? Aí assim que ele voltar aqui, eu retorno com o vídeo. Então, gente, voltou aqui agora, né? Terminou a instalação dos ABICs. Ele demorou aí em torno de uns 35 minutos, mais ou menos. É porque essa máquina é um computador dual core e está virtualizando outras máquinas, então fica um pouco pesado mesmo. Mas só para demonstração, está mais do que suficiente, né? O que a gente vai fazer aqui agora? Ó? A gente precisa saber ali qual é o usuário, né? E a senha para poder entrar no equipamento e mudar algumas configurações de rede, ok? Então aqui, ó, nós temos, por exemplo, Zabbix Appliance. A gente tem uma documentação do Appliance que está nesse link aqui que eu acabei de clicar, né? Lá embaixo, bem lá embaixo, tem alguns dados relevantes que são usuário e senha de cada... É a senha de cada usuário, na verdade, né? Tem aqui o usuário Appliance e Zabbix, que é esse aqui que a gente vai usar para logar. Os outros são randômicos, né? Esse aqui, admin Zabbix, é o usuário e senha da interface web. A gente vai usar esse aqui para entrar no sistema operacional, ok? Vamos lá, o usuário é Appliance. E a senha é Zabbix. Então, ele já entrou aqui, né, no Shell. A gente já consegue lá acesso ao sistema. Primeiro passo é definir um endereço IP para essa máquina. Ele já tem um endereço aqui, que ele pegou por DHCP, que se eu não me engano é o 221, que é esse aqui, ó, 221. Ele pegou esse porque eu defini lá no DHCP uma concessão estática. Mas se vocês quiserem mudar, eu vou ensinar como é que vocês mudam esse endereço, né, para deixar um IP fixo, por exemplo. O que a gente precisa fazer é entrar nessa pasta aqui, ó, resolve conf. Perdão, não é resolve conf. É network, ok? etc/network. E vai alterar esse arquivo aqui, ó, interfaces, certo? Normalmente no Ubuntu eu uso um editor de texto chamado o Nano. Então eu vou instalar ele aqui rapidinho pelo apt-get. Vocês instalarem esse comando, sudo apt-get install nano. Ele vai pedir a senha do usuário appliance, que é Zabbix. Como ele é pequenininho, deve instalar rápido aí, a não ser a máquina que é um pouco lenta, né? Beleza, instalou. Tá? A gente continua dentro da pasta etc/network. Então a gente vai executar o nano com permissão. O sudo é executar com permissão de administrador, né? É nano interfaces. Tá. A gente precisa executar esse comando com permissão de administrador, senão ele não vai conseguir salvar esse arquivo, tá? Então aqui, ó, é onde vocês precisam modificar. Aqui você tem a informação da placa, que é essa aqui, e a gente vai modificar onde está aqui, ó, DHCP. A gente vai mudar para estático, ok? Eu já tenho aqui no bloco de notas os parâmetros que a gente precisa modificar nesse arquivo,
tá? Se vocês quiserem, pode dar um pause no vídeo e anotar esses parâmetros, mas vocês precisam colocar isso aqui, ó, address, que é o endereço da sua máquina que você quer, né? No caso aqui, eu vou botar o mesmo endereço porque ele está no hotspot, e esse endereço ele já está liberado no hotspot, mas eu vou deixar ele de forma estática, né? No caso, network, netmask, né, que é a máscara de rede, a gente vai definir aqui, ó, netmask. Isso aqui corresponde ao 1/24, né, que é a minha rede aqui. Agora a rede que a gente está, no caso, network. O broadcast. Que é o último endereço da rede, né, para o broadcast. E o nosso gateway. Bom, feito isso, gente, é Ctrl X, Y para salvar, apertar o Enter, não vai precisar modificar o nome. Se modificar o nome, ele não vai validar essa alteração, tá? Ele já salvou. Vou dar uma limpada aqui na tela e vamos verificar com esse comando aqui, o cat, se realmente essas alterações estão lá. Perfeito, então as alterações foram lá para o arquivo da interface, já está definido esse IP, mas a gente não definiu o DNS. E no Ubuntu, a gente define o DNS através desse arquivo aqui, ó. Resolve conf, isso é uma pasta, tá? Dentro de resolve conf, vocês vão verificar que existe uma outra pasta chamada resolve.conf.d, vocês vão acessar essa pasta também, e dentro dessa pasta vai ter um arquivo chamado head. Então é esse arquivo que a gente precisa editar, tá? A gente edita com o comando sudo nano head. Aí aqui nesse arquivo a gente vai botar as informações de DNS, escrevendo name server e os DNS que a gente quer para a nossa máquina. Pronto, Ctrl X, Y, Enter. Salvou. O que a gente precisa fazer agora? Validar essas alterações. Ele, por enquanto, carregou, iniciou a máquina com DHCP, certo? Então, o que a gente vai fazer? Dar um reboot na máquina, mas o comando reboot nesse appliance não veio, né, aqui, ó. Se você digitar reboot, simplesmente ele não vai reiniciar a máquina. Então, você precisa digitar isso aqui, ó, sudo shutdown -r now. Ele vai fazer o reinício da máquina, já carregando com as informações de endereçamento IP que a gente definiu nesses arquivos. Beleza, a gente vai logar de novo, só para fazer um teste mesmo se ele está... Porque essas informações são importantes, se a máquina vai ter internet ou não, né? A gente vai verificar isso agora. Porque se você for configurar, por exemplo, o envio de e-mails... Só um minuto. Desculpa, gente, o cachorro entrou latindo aqui, aí atrapalhou um pouco aí o foco. Mas retornando, o que a gente vai fazer aqui? Vai checar se essa máquina já tem internet, né? A gente precisa de internet na máquina, porque se a gente for configurar o envio de e-mails através dos Zabbix, né, para qualquer tipo de evento, se não tiver internet ele não vai enviar, né? Então por isso que é importante ela estar corretamente configurada. E eu vou pingar aqui para um site, pelo Shell, só para certificar se realmente tem. Já está obtendo resposta, então o DNS está certo, rota está certa, IP está certinho, tá? Vamos sair aqui agora do Shell. Eu já posso fechar essa janela aqui, que é a minha tela, no caso do console, né? E a gente vai fazer o acesso em cima da interface dos Zabbix lá para fazer a configuração inicial dele, tá?
Ó, o Apache já responde. Se você colocar somente esse IP, ele vai mostrar para você que o Apache está respondendo. Mas para você acessar a interface, tem que colocar o /Zabbix no final. Ele vai pedir usuário e senha. É admin com A maiúsculo. E a senha Zabbix. A partir desse momento ele já entrou na interface web para a gente fazer as nossas configurações. Ok? O Appliance, ele por padrão, ele não vem com suporte a português. A gente não tem como colocar através da interface ele já com suporte a português. Mas existe um caminho que eu pesquisei pela internet, consegui colocar uns Zabbix que eu tenho em produção. Não foi um negócio muito simples de fazer, mas depois eu vou tentar explicar aí com outro vídeo como é que a gente coloca ele em português. Ok? Eu já tenho aqui, ele fica bem adaptado inclusive. Ó. Esse é o que eu tenho em produção. Vocês podem ver aqui, ó, monitoramento, inventário, está todo em português. Ó. Completamente em português. Certo? Mas isso aqui eu vou deixar para uma outra aula. Aí eu ensino vocês aí como é que faz para colocar esse idioma. Então o que a gente vai fazer aqui logo de início? Eu recomendo, né, a primeira coisa que vocês devem fazer é trocar a senha do admin. Para vocês trocarem a senha, fica aqui, Administration, Users, Admin. Ok? Aí aqui, ó, Change Password. Você vai colocar a senha, repetir ela e atualizar. Certo? Vamos botar uma senha qualquer aqui, ó. Que é a senha da minha interface web. Pronto, atualizei, eu vou sair. E vou logar com a nova senha. Então já alterei a senha do admin. Perfeito. Aqui, ó, nesse botão de ligar e desligar, é onde você faz o logoff da interface web. Então vamos lá. Isso que a gente está vendo aqui é a dashboard. Ou seja, é onde você pode inserir elementos de forma que ele já te mostra ali de início várias informações pertinentes aos hosts monitorados. Então, se tiver qualquer tipo de evento, gráficos que você queira colocar aí também, é aí onde vai ficar, na dashboard. Tá? A primeira configuração que a gente faz, eu vou deixar isso aqui para depois, porque a dashboard ela precisa dos elementos inseridos dentro do Zabbix para que ele comece a mostrar alguma coisa. Se você não tem nenhum equipamento sendo monitorado, então você não tem que colocar no dashboard, certo? Então a gente vai criar primeiro alguns hosts e grupos de hosts para poder fazer um monitoramento básico em cima de algum equipamento. Esse monitoramento ele pode ser dado por SNMP, que é um protocolo de monitoramento, pode ser dado por agente Zabbix, que é um programinha que você instala num equipamento, um servidor, por exemplo, rodando Windows ou rodando Linux. Enfim, é um programa que você precisa configurar na máquina, né, que você quer fazer o monitoramento, e lá na máquina você aponta para o seu servidor Zabbix, além de criar o host dentro do servidor Zabbix aqui, ok? Então eu vou iniciar aqui a gente criando um grupo primeiramente, para que a gente possa colocar dentro desse grupo os hosts que a gente quer monitorar. Então, ó, Configuration, Host Groups, certo? Create Host Group. E aqui você dá um nome do grupo, por exemplo, ó, servidores, e adiciona. Ele já vem aqui para a lista. Vou criar um outro grupo, por exemplo, CPEs, que são as minhas antenas de clientes, né? Posso, por exemplo, criar um outro grupo aqui, ó, roteadores. Apenas criei o grupo. Né? Eu não estou definindo nenhum host ainda, eu só criei o grupo. Vamos lá. A gente vai criar agora os hosts de monitoramento. Os hosts, na verdade, são os equipamentos, né? Os endereçamentos de IPs que a gente quer monitorar na nossa rede. Então a gente vem aqui, ó, Create Host. O host name é o nome do host que você quer dar, né? Eu posso botar, por exemplo, aqui, eu vou criar para um servidor que eu tenho, rodando um agente, por exemplo, servidor Windows, né?
WinServer, o nome visível que vai ficar aqui no caso, né? Ah, mas eu quero que esse servidor Windows ele fique no grupo servidores. Eu clico aqui em servidores e clico na setinha para o lado. Ele já vai alocar esse host nesse grupo servidores. Então, primeiro eu fiz a identificação. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou definir qual é o protocolo de monitoramento. Se vai ser SNMP, ou se vai ser por agente, ou JMX, IPMI, enfim. Aqui no nosso caso, a gente vai monitorar ele por agente, né? Vai ser um programinha instalado no servidor, o agente Zabbix, e nele a gente vai eu já fiz a configuração nele lá para que ele aponte para o servidor Zabbix. Mas eu preciso aqui informar quem é esse cara que eu quero monitorar. Então vou botar o IP desse servidor aqui, ok? Aí qual vai ser a forma que eu vou conectar ele, se vai ser por DNS ou por IP. Se fosse por DNS, eu teria que botar o nome dele aqui, né? Mas aqui no caso é por IP, então eu coloco o IP. E a porta de comunicação do agente Zabbix que está instalado lá na máquina, certo? Mas não basta só, eu já defini o IP e defini o nome para ele, mas agora eu preciso definir o que eu quero monitorar naquele equipamento. Processador, memória, HD, né? E isso ele se dá por um template previamente criado. Por isso que eu tomei a decisão de fazer a instalação do appliance, porque esses templates eles já vêm previamente criados no appliance. E se fosse num Zabbix, por exemplo, instalado via pacote, esses templates deveriam ser feitos de forma manual, que dá muito trabalho e requer um certo conhecimento. Então, assim, para quem quer iniciar um monitoramento básico, o appliance ele já supre essa necessidade, ok? A gente vem aqui agora ó, em templates e seleciona qual é o template, no caso, é um modelo, né, vamos dizer assim, um modelo de monitoramento que a gente quer. Ah, eu quero monitorar um servidor. Então, eu tenho vários grupos de templates aqui, ó, já previamente criados. Qual é o tipo de equipamento que eu quero monitorar? Eu já tenho vários modelos aqui. Ah, servidores. Ah, servidores específicos, no caso, né? Mas aqui, no caso, a gente vai monitorar um sistema, que é o Windows, né? Então eu posso colocar aqui, ó, template do sistema operacional Windows. Marco aqui e seleciono. Ele vem para cá e eu adiciono. Ok? Adicionei aqui. A partir desse momento que eu já tiver com essa guia preenchida, né? Um tipo de conexão para o monitoramento e os templates definidos, eu posso adicionar. Então ele já está adicionado aqui. O status dele está ativado. Aqui se eu clicar, ó, ele iria desativar, mas ele já está ativado. Vou deixar ativado. E observem que aqui a disponibilidade de cada protocolo de monitoramento ele está em branco. Ó. Eu defini lá que seria por agente Zabbix, certo? Então ele vai tentar a comunicação por esse agente. Se ele não conseguir, por algum motivo ele não conseguiu, o agente não tiver instalado lá, por exemplo, isso aqui ficaria vermelho. Mas se o agente estiver rodando lá e tiver tudo certinho, ele vai ficar verde. Vamos clicar aqui, ó. Isso demora um pouco, tá? É normal, ele demora aí às vezes 1 minuto, 2 minutos. Daqui a pouquinho ele vai ficar verde ou vermelho aqui, dependendo da condição que tiver o agente lá. Vamos criar um outro aqui, enquanto a gente definiu primeiro pelo protocolo Zabbix, né, que é com a gente. Vamos definir agora um outro por SNMP. Vamos criar um host e vou botar aqui, por exemplo, a antena da Joana. Antena Joana, tá? Ela vai ficar no meu grupo CPEs. Nesse caso, uma antena não tem como você instalar um agente Zabbix nela. Então eu não tenho como colocar esse tipo de monitoramento. Então eu removo ele aqui e vou definir por SNMP. Lembrando que quando eu defino esse tipo de protocolo, lá no equipamento, ele tem que suportar esse tipo de protocolo e tem que estar ativado. Tá? Às vezes ele suporta, mas não está ativado. Então vocês têm que ir lá, habilitar o monitoramento por SNMP, ativar no equipamento e depois definir aqui, certo? Então eu vou definir aqui ó, o IP do equipamento. Se fosse DNS, o nome DNS, mas no caso aqui é IP.
né? A gente vai botar IP. A porta de comunicação, que o equipamento exige para comunicação lá, é o padrão 161 mesmo, ok? E o template que a gente quer para esse tipo de equipamento. Eu vou clicar em Select, vou vir num grupo de templates, nesse caso aqui é um dispositivo de rede, vou vir em Network Devices, eu já tenho infinitos templates aqui, né? E vou selecionar o protocolo SNMP V1 para o dispositivo genérico. Observem que aqui ó, tem até, se eu não me engano, o EROS da UbiKit, a SNMP V1. Então, se fosse um equipamento da UbiKit, vocês poderiam colocar isso aqui, por exemplo, né? Eu vou colocar o genérico, vou selecionar, adicionar aqui em cima primeiro, para ele pular aqui para cima, e depois adicionar. Esse equipamento, ele já veio para a lista. Ó, observe que aqui já ficou vermelho. Ó. Por quê? Esse agente ele não deve estar respondendo por algum motivo. E eu vou tentar entrar na máquina lá e fazer ele responder. Na verdade, ele não está respondendo porque o IP da máquina aqui, ó, ele é 210, ó. E eu botei 220. Então eu vou botar 210. Vou só conferir se de fato esse agente já está rodando aqui. Ele também não está rodando, então logicamente ele não vai responder. Vou tentar executar ele aqui rapidinho. Esse é o agente. Depois eu vou ensinar esses comandos do agente para a gente não perder muito tempo. Bom, ele já está rodando. Aquele menuzinho eu tentei criar um serviço com ele, porque ele corresponde a isso, mas ele não permitiu por algum motivo. Mas eu não vou me estender nisso não. Eu só coloquei ele para rodar em segundo plano. Ele já aparece aqui, ó, e especifiquei o arquivo de configuração manualmente, tá? Então ele já carregou o arquivo de configuração do agente lá e já deve estar rodando, já deve estar respondendo. Vou só atualizar aqui. Ó, observem lá que a antena da Joana, ó, ela já ficou verde, ó, o SNMP já atualizou. Então é possível que já tenha trago algum dado da antena, né? Como carga de processamento, memória, já deve ter alguma coisa aí. Tá? Isso aqui, daqui a pouquinho, ele certamente vai ficar verde. A gente pode estar verificando de tempo em tempo, mas eu já vou mostrar para vocês aqui onde que vocês vão verificar se realmente já trouxe algum dado dessa antena, desse equipamento, né, para os ABICs. Aqui em Monitoring, a gente tem a guia, ó, últimos dados, ou dados recentes, né? Aqui você pode selecionar ó, o grupo de host, do que você quer mostrar, um host específico, ou uma determinada aplicação que você queira monitorar, né? Que você queira exibir esses dados. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, a antena da Joana, que é a única que a gente tem criada praticamente no grupo CPE. No servidor, a gente tem o InServer que a gente criou, certo? Mas no grupo CPE, eu tenho só a antena da Joana. Eu vou marcar aqui e selecionar. E vou aplicar. Observem que ele já trouxe alguma informação, tá? Isso ele vai trazendo de tempo em tempo. Daqui a pouco, essa gama de informações, o template ele tem muitas informações que ele traz, como processamento, memória, interface. À medida que ele for trazendo, ele vai preenchendo esse banco de dados. Tá? Então, assim, numa primeira busca, ele trouxe só isso por enquanto.
Mas à medida que vocês forem rodando os Zabbix, né, com o tempo, ele vai preenchendo outras tabelas aí, vocês já conseguem apurar mais dados, ok? Aqui a gente já tem, por exemplo, ó, perda de pacote, a gente já sabe que está zero. O ping está up, ou seja, está respondendo o ping. O tempo médio de resposta desse ping está em 4 milissegundos, certo? E temos aqui, por exemplo, a descrição, ele não trouxe, mas ele já identificou que existe esse campo lá, mas daqui a pouco ele traz alguma descrição. Ah, mas eu quero, por exemplo, montar um gráfico da perda de pacotes, né? Ou perda de pacotes e tempo de resposta. E aí o que vocês fazem? Mostrar gráfico, display graph. Ele já mostra aqui para vocês, ó, com duas linhas. Perda de pacotes, 0. Tempo de resposta, você já tem aqui preenchido nas últimas 1 hora. Se vocês quiserem, por exemplo, modificar essa tabela aqui, ó, 15 minutos, 5 minutos, é só clicar aqui que ele vai trazendo a informação, tá? 30 minutos, você já tem aqui, ó, um gráfico nos últimos 30 minutos, como é que foi o tempo de resposta. E conforme ele vai alimentando esse banco de dados, maior vai ficando o seu gráfico, mais completo vai ficando o seu gráfico, né? Vamos voltar lá em configurações e ver como é que está lá o nosso host. O servidor já está respondendo. Já está lá verdinho. Botei o agente para rodar, ele já está respondendo. Vamos ver o que ele trouxe desse servidor. Monitorem, últimos dados. Vou selecionar o servidor, que está no grupo servidores. E aplicar. Olha, ele já trouxe aqui, ó, CPU, sistema de arquivos, geral, memória, sistema operacional, né, número de threads no sistema. Então já trouxe uma infinidade de informações, né? O monitoramento pelo agente eu acho muito mais completo, né? Mas ele já trouxe aqui, olha quanta informação ele já trouxe, né, sobre o equipamento em si, ó. Aí eu quero, por exemplo, mostrar um gráfico desse aqui, ó, memória livre e memória virtual. Marco as duas caixinhas e clico ali em mostrar gráfico. Já vai mostrar para mim nos últimos 30 minutos, por exemplo. Então é bacana, gente, assim, pelo menos essa parte de configurar o host, eu acho que vocês entenderam, né? Criar o grupo, depois cria um host, atrelando ele ao grupo e define o template de monitoramento juntamente com o protocolo de monitoramento, se vai ser um agente ou se vai ser SNMP. Ou outro monitoramento, né? Os outros dois que não são tão comuns assim. Agora, o que a gente vai passar aqui para vocês, né? Essa mudança, por exemplo, dessa cor. Não sei se vocês perceberam, o meu aqui é preto, né? Onde é que faz essa mudança dessa cor? Configuration. Na verdade, nem é em Configuration, é Administration e General. Aqui você muda para Dark. Só tem esses dois modelos. Eu não sei se tem como colocar algum outro, mas só tem esses dois. Eu prefiro o escuro, acho que fica mais confortável. Se você der um F5, ele já vai ficar preto. Já ficou mais escuro. Mas isso é gosto, né, gente? Isso aí é... E outras coisas mais. Aqui a gente tem em administrações, né? Media types, né? Que é, no caso, para você fazer um envio de e-mail. O meu aqui, por exemplo, o meu já está configurado. O meu que está em produção já está configurado. Tipos de mídia, ele já tem aqui, eu configurei. Ok? Então, qualquer evento que acontece, ele dispara um e-mail para mim mesmo. E aí eu recebo no meu celular ou no meu trabalho e eu sei o que está acontecendo com minha rede. Tá? Mas isso aí já é um assunto para outra aula, porque também é um pouquinho extenso de mexer nisso aí. Eu vou mostrar para vocês ali a dashboard, como é que a gente cria, como é que a gente configura. Vou dar uma prévia do que eu tenho de dashboard em produção e vou mostrar para vocês como é que vocês configuram aí os widgets e as próprias dashboards, né? Eu tenho aqui no caso os meus 3 painéis, onde os meus clientes se conectam. Tenho, por exemplo, uma CPE que era de um cliente que estava argumentando que estava tendo problema, então eu abri um monitoramento em cima dessa CPE e coloquei uma dashboard para ficar acompanhando em tempo real se realmente estava tendo algum tipo de problema, como é que estava o tráfego nele, né?
Então aqui isso é legal, ó. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, lá na antena dessa cliente eu tenho quanto foi recebido, quanto foi enviado, ou seja, o tráfego dela de download, né? Eu tenho como saber aqui se ela está usando muito, se está usando pouco, em que horário que isso ocorreu, né? Eu tenho se está tendo perda de pacotes, só teve uma perda de 30% às 11 horas, por algum motivo de repente a rede ficou instável e houve uma perda, tá? Daí para frente não teve mais nenhuma perda de pacote. O ping, se ele está sempre online, né? Ele está considerando que está sempre online porque eu tive uma perda de 30%. É muito pouco, né? Pouco entre aspas, né? Mas é pouco para os hábitos ali, a perda para ele, para ele considerar ali, seria 100%. Tempo de resposta, como é que está o tempo de resposta para esse enlace? Então está em torno aí de 0 milissegundos. Tem aqui, ó, o médio é 6.6, o mínimo 1.3, né? Então é uma perda, um tempo de resposta bom até, né? Tá bem rápido, considerando que o cliente está bem longe, né? Eu tenho aqui, por exemplo, um resumo geral dos incidentes, que ele vai me dizendo, por exemplo, do próprio status do servidor, o que ele está monitorando, se ele está app, quantos usuários estão online, né? Usuários na interface web, um resumo de incidentes, o que está acontecendo na verdade. Ó. Eu tenho aqui embaixo, por exemplo, o horário que aconteceu, a data que aconteceu, o incidente, né, envolvido e a severidade dele, que isso é dado pela cor. Então, vermelho é um incidente muito grave. Amarelo já é um incidente, mas é um incidente para ficar alerta, não representa necessariamente uma parada, né? E aqui ele dá a duração do incidente, se foi concluído ou não, quanto tempo durou e o tempo de conclusão disso. Isso tudo de forma automática, mas você pode também tá reconhecendo isso aqui, por exemplo, né, com alguma mensagem e informando o que você tomou de providência em relação àquele incidente, para você ter um controle maior, ok? Vamos voltar aqui para dashboard. Essa é a minha dashboard, né? No caso, eu tenho aqui o monitoramento dos Zabbix, o próprio Zabbix, né? Eu estou monitorando para ver como é que tá. O uso de CPU está lá em cima porque eu estou minerando, então ele realmente usa muito a CPU. Eu tenho aqui um monitoramento da minha qualidade de internet para saber como é que anda a internet. Então eu tenho alguns aqui, por exemplo, o tempo de resposta para o Google, para o Globo, para o OpenDNS, tá? É uma coisa que eu não passei para vocês, como fazer monitoramento por ping. Eu vou voltar lá e vou passar para vocês como é que faz isso aí. Que eu quebrei um pouquinho a cabeça, mas tem isso aí, fácil de fazer. Tá aqui, ó, por exemplo, eu não tenho como monitorar um Google por SNMP ou por Zabbix, né? Então, eu monitoro por ping, pelo menos para saber a qualidade da minha internet, tempo de resposta, qual o tempo, se está tendo perda, qual é o percentual de perda, enfim. Ele me dá pelo menos alguma coisa aqui, é um monitoramento básico, ok? Vou voltar lá e ensinar para vocês como é que faz esse monitoramento por ping. A gente vem aqui em configurações, host, create host, e vai botar aqui, por exemplo, Google. Vai definir um grupo para ele. Se não tiver um grupo criado, daqui mesmo vocês conseguem criar. Tá? Eu vou botar aqui, por exemplo, internet. E eu quero fazer um monitoramento por ping. Como é que eu faço se aqui não tem essa opção, né? Vocês vão fazer o quê? Vai definir o endereço que você quer monitorar. Por exemplo, o DNS do Google. Ok? E vou colocar a porta 0. Certo? Ah, se eu não quisesse monitorar pelo IP. Ah, eu quero monitorar, por exemplo, o globo.com. Ou UOL, vamos botar aqui uol.com.br. UOL. Site UOL, acho que fica melhor, né? Site UOL. Então defini, identifiquei aqui e botei, ó, por DNS, uol.com.br e botei porta 0. Mas eu preciso definir, lembra do template? Preciso definir um template. Que template é esse que eu vou definir? Selecionar aqui um template, módulos. Esse template de ping, ele está dentro desse grupo módulos dos templates, né? Aí tem aqui, ó, ICMP ping. Eu marco aqui, seleciono, adiciono e adiciono embaixo.
Ele deu um erro aqui, ó. Eu acho que na verdade foi por causa do IP. Não entendi por que desse erro, para ser sincero. Ah, gente, pô, lógico que não vai funcionar, né? Tô botando no campo errado, é do outro lado aqui, ó. uol.com.br, tá? Então, assim, ele está monitorando agora o site UOL por ping. Aqui, ele não vai aparecer de fato nada, tá? Porque ele está fazendo monitoramento por ping, então informações como processamento, esse tipo de coisa não vai vir. E não tem nenhum tipo de protocolo definido, por isso não vai aparecer aí, né? Mas vamos ver se a gente já tem algum dado dele. A gente ainda não tem nada praticamente, né? Não deu tempo ainda de ele adquirir esses dados, mas daqui a pouco aparece. Tá? Então, assim, para criar um monitoramento por ping, vocês pegaram ali, tanto por DNS ou como IP, né? Você pode definir um IP, o 8.8, o DNS do Google, e colocar que nem eu fiz no meu outro que está em produção aqui, ó. É um DNS do Google, tá? E ele está monitorando em cima desse DNS, ok? Vamos voltar lá para a gente passar a criação das dashboards, que o vídeo já está um pouco longo, né? Criar dashboard. É aqui em Monitoring Dashboard. Tá? Monitoring Dashboard. Create Dashboard. Você vai definir um nome qualquer, por exemplo, internet. Aí a gente precisa adicionar os widgets, né? Eu vou clicar aqui e vou definir um nome para esse widget. Por exemplo, Site Wall. Qual é o padrão de atualização que vocês querem para esse gráfico? Eu vou botar aqui, por exemplo, 10 segundos. Na verdade, gente, perdão, aqui ó, em Action Log, estava marcado logo eu vi no início ali que tinha alguma coisa estranha, mas é aqui gráfico, né? Existem vários tipos, né? O tipo você vai escolher aqui de acordo com o que te atende melhor. Oi? Então, gente, retornando aqui rapidinho, tive que sair aí. Aqui você pode escolher o que você quiser de tipo de widget, né? E eu vou escolher um gráfico aqui, por exemplo, só para mostrar. Existem gráficos pré-definidos pelo Appliance ou um gráfico simples. Tá? Os gráficos pré-definidos eles são poucos, que, por exemplo, para determinados templates, aqui no caso da CPE, né, que a gente está usando aquele template genérico, ele só tem quatro gráficos. Mas se vocês forem para o gráfico simples, ele já te mostra uma infinidade de itens, ó, que eu acho de repente mais interessante. Por exemplo, a perda de ping, tempo de resposta, né? Interface BR0, isso aqui ele já trouxe lá da CPE, ó. Já trouxe algumas informações. Por exemplo, eu posso pegar aqui ó, bits recebidos e bits enviados na interface BR0, na ETH0, por exemplo, né? Interface PPP, lá no cliente que eu estou falando, o equipamento dele lá, entendeu? Eu posso pegar aqui, vamos pegar esse aqui, por exemplo, ó, bits recebidos. Aí no caso aqui a gente não vai botar site wall, vou botar CPE. Ah, mas o grupo é internet, então não tem muita coerência. Vamos voltar aqui para a internet, né? Para ficar bonitinho. Ó, perda de pacote, por exemplo. Perda de pacote no ping. Site wall. Se o item vai ser dinâmico, ou seja, se ele vai ser atualizado ali realmente de 10 em 10 segundos, vou adicionar e ele já aparece para mim. Aí aqui você pode aumentar o tamanho, né? Fica a teu critério aí. Se botar menorzinho,
Tá desse tamanho, por exemplo. Terminei de criar, é só salvar. Ele já aparece para você ali. Aí eu quero colocar mais um outro, por exemplo, do globo. Mas a gente não criou o monitoramento para o globo. Então tem que vir em Configuration, Host, adicionar um host, globo, internet. Já criei o grupo no outro host, lembra que eu criei aqui embaixo? Então adiciono aqui internet, boto o IP do globo. Mas qual é o IP do globo? Ou boto o DNS, né? DNS, tiro o IP aqui e boto o DNS, globo.com. Mas lembrando aqui, qual é a interface do agente? Pô, lá, o Globo eu não vou monitorar com a gente, então eu zero e boto o IP zero, a porta zero, ok? Vem em template, seleciono um template de módulo por ping. Adiciono aqui o template e adiciono aqui embaixo. Pronto, já tem um host Globo criado. Agora eu posso adicionar lá no meu monitoring, dashboard, edito a dashboard, adiciono o widget, boto lá Globo, 10 segundos, por exemplo, um gráfico, né? Vamos botar um tipo gráfico, 10 segundos, gráfico simples, e seleciono lá internet, Globo. Eu tenho aqui site wall e Globo. Vou pegar do Globo o quê? Aí eu quero o tempo de resposta que eu estou tendo para o Globo na minha internet, né? Então, marco o item dinâmico e adiciono. Beleza, já tenho aqui então criado. E à medida que ele for preenchendo esses campos, ele vai atualizando esse gráfico aqui, ó. Salvei, ele vai preenchendo esses campos aí, ó. Tá? Daqui a um tempinho, eu vou tentar dar um pause no vídeo e vou esperar aí em torno de uns 20 minutos e vou mostrar para vocês como é que ficou esse monitoramento feito aqui, né, em cima desses IPs, só para vocês terem uma ideia de como é que, depois de alimentado de tempo em tempo, você vai ver que ele já vai começando a construir um gráfico. Ó. Ele já mudou automaticamente, porque a gente marcou aquela regrinha lá dinâmica, ó. Ele já está me dando aqui que está em tempo médio de 6, alguma coisa, 6.3, ó. Tempo médio, 6.3. O máximo foi 6.3, o mínimo 6.3 e o último 6.3. Porque foi a última instância que ele fez, então só tem um valor. Mas quando ele começar a obter diversos valores, esse resumo aqui, né, esse sumário, ele já vai começar a ganhar uma forma mais interessante. Como é o caso aqui, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, esse está em produção. Eu já tenho aqui, ó, por exemplo, o Globo. Eu tenho 5.9 mínimo, 6.1 o último e a média de 10.63. Tem mais alguma coisa para o lado aqui que eu não estou conseguindo enxergar, mas talvez seja pelo tamanho do widget. Eu posso, de repente, editar isso aqui só para a gente ter uma ideia, né? Eu vou aumentar aqui só para mostrar para vocês, ó. O máximo foi 395. Então tem mais informações ali que está sendo omitida, que de repente é legal até eu repensar aqui de aumentar o tamanho desse widget. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido aí o conceito básico de monitoramento. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, né? A interface ela é bem intuitiva. A gente tem outros menus aqui, ó, por exemplo, ó, problemas. E aqui ele já vai listando para vocês. É bem intuitiva, perdão, gente. O objetivo do vídeo, na verdade, foi mostrar para vocês aí como construir fazer a instalação e montar o monitoramento em cima dos hosts, né? Definir esse host dentro dos Zabbix. Eu espero que a gente tenha conseguido ajudar aí de alguma forma, tá? E caso vocês tenham alguma dúvida, pode comentar aí no vídeo, né? Dá um joinha e curte, que isso daí é muito importante pra gente, tá? Eu peço obrigado pela atenção de vocês aí e tenham um bom dia, gente.